Hum? Bom, então, né, em nome da clínica e do Instituto Horizontes, nós vamos dar início à nossa atividade de hoje, a aula inaugural do primeiro semestre do ano de 2022, da formação em psicoterapia psicanalítica, com o tema, né, A Cabeça de Medusa, 100 anos de história desse texto. Para tal, nós vamos ter uma introdução da psicanalista Renata Viola Vives, nossa diretora, que é psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Ela vai fazer essa introdução e depois o psicanalista Inácio Paim vai discorrer a respeito do tema, né? Ele é psicanalista, membro pleno do CEP de Porto Alegre e membro titular e didata da Sociedade Brasileira de Psicanálise aqui de Porto Alegre. Tá? E acho que depois nós vamos deixar uns minutinhos no final para alguns comentários, perguntas, tá? Então, Renata, com a palavra. Obrigada, Josiane. Eu vou, então, voltar um pouquinho, né? Não sei se voltar, como diz a Inúbia, o inconsciente ele é atemporal, mas resgatar onde que a cabeça de Medusa ela está engatada. E a cabeça de Medusa ela está engatada na nossa jornada do ano passado, de 2021, que tinha como tema o infantil. Então, eu vou ler uma pequena introdução que eu fiz à apresentação da jornada do ano passado, que dizia mais ou menos assim: o infantil nos habita, ele nos persegue, impulsiona, nos dá vida. Em setembro de 2020, nos decidimos pelo tema do infantil para contemplar a nossa jornada de estudos anual. Então, em 2020, pensamos na jornada de 2021. Para 2021, então, trouxemos o tema do infantil em todas as suas nuances e tonalidades. A criança, o bebê, o desamparo, a violência, o adulto, originário em diversas atividades e artigos estudados. Nas quintas psicanalíticas, desfilaram majestosamente diversos convidados que nos brindaram com seus conhecimentos e inquietações. Nas atividades internas, tivemos profundas discussões. No grupo de WhatsApp que nós criamos, colegas de diferentes regiões do Brasil comentaram e compartilharam ideias a respeito do que pensavam sobre o infantil. Nos inspiramos no Portinari, nas suas tonalidades, saberes e sabores da infância e do próprio infantil. Nos apoiamos na obra de Denise e o Carneiro Branco, obra criada no momento feliz do artista, pelo nascimento da neta, em meio a um período melancólico que vivia. Denise e o Carneiro retrata o singelo e o profundo da infância, a vitalidade, o brilho refletido em seus olhinhos, o renascimento, mas também retrata a dor e o sofrimento humano, a dor pelo passado, presente, sempre atualizado. A infância perdida, o infantil nunca perdido. Portinari é um artista da vida, essa vida de dor e de nós, do retirante, do imigrante, da guerra e da paz, da dualidade pulsional, da vida e da morte. E não é isso que nos habita? O infantil, a transferência, o arcaico, a violência estarão contemplados, na época eu dizia, né, nesses 2 dias de encontro que nós tínhamos pela frente. Então, naquele momento, sintetizávamos naqueles 2 dias, alguns meses de discussões, sabendo que elas sempre nos levariam a novos questionamentos. Talvez um que sempre nos persiga, eu dizia, né, diz respeito à castração, ao medo da aniquilação do eu, à perda dos referenciais. Por isso, para 2022, ano em que se completam 100 anos da redação do texto A Cabeça de Medusa, nosso tema será A Cabeça de Medusa, 1922. Um olhar para o feminino, masculino, cultura
e violência. Se, por um lado, Medusa representa a monstruosidade, com seu olhar petrificador e o horror ao feminino, na mitologia e nos escritos freudianos, na atualidade ela também simboliza a luta de gênero ao ser colocada como tributo em Nova York ao movimento Me Too, que relatou os abusos sexuais vividos por centenas de mulheres. Usemos a cabeça de Medusa como metáfora dos novos tempos, revisitando-a 100 anos depois. Então, eu convido vocês, hoje, a que nós comecemos a discutir esse tema, a pensar esse tema, junto com o Inácio Paim, nessa aula inaugural do nosso semestre, do curso de formação, mas não só do curso de formação, das nossas atividades científicas do Instituto, mas também da nossa jornada, que a gente vai até maio, até os dias 13 e 14 de maio, trabalhando essa temática, com diferentes interlocuções, com diferentes textos, a gente comentava há pouco, tem outros textos associados a esse período de 22, que a gente, quem sabe, vai podendo fazer outras leituras paralelas aí ao longo desse período, para fazer associações com a cabeça de Medusa, mas que o Inácio tem certeza que vai hoje começar a trabalhar, e também vai nos dar o gostinho hoje, para depois, no dia 13 de maio, seguir contemplando essa temática. E, curiosamente ou não, porque nada é por acaso, dia 14 de maio de 2022, completa-se exatamente 100 anos da redação desse texto, porque ele deve ter sido escrito, pelo que tudo indica, em 14 de maio de 1922. Então, passo a palavra ao Inácio. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos e a todas. Quero fazer um agradecimento especial ao convite da Renata para estar com vocês nessa data e principalmente por todo o valor simbólico que nós sabemos que tem as atividades inaugural, que não é uma aula no caso, e sim é uma conversa inaugural, né, que dá abertura aos trabalhos científicos, aos cursos, à função de ensino, um dos pilares aí que dá sustentação à psicanálise. Então, quero agradecer muito a Renata, quero agradecer também a disponibilidade que a Renata teve de ver comigo datas e possibilidades nessa profusão de eventos que nós temos, extremamente importantes, mas sabemos que o mundo virtual facilitou muitas coisas, mas também, nesses novos tempos, nós temos que questionar, né, os excessos, né, e o que lugares tem isso. Então, meu agradecimento muito, muito especial, e estou muito feliz de voltar, entre aspas, né, ao Instituto Horizonte, que é um lugar que eu sinto como a minha casa, uma longa história, tive vários momentos, acho que praticamente todos os meus livros eu tive o prazer de lançar no Instituto Horizonte, evidentemente, todos eles na época que a gente fazia presencial, mas tem uma expectativa de, quem sabe, daqui a pouco a gente poder, né, se encontrar para o café. A Renata não toma vinho, mas a gente pode tomar espumante, pode tomar uma água. Temos várias opções de encontros, né, afetivos, além da tomo parte... muito café. Café então, eu tomo muito. Café é uma grande pedida, né? Então, vamos deixar agendado esse encontro o mais breve possível. Queria também agradecer uma coisa importante. Eu acho que minha última visita a Horizontes, eu acredito que foi 2020, quando nós tivemos um dos eventos inaugurais em Porto Alegre e um dos eventos inaugurais na psicanálise brasileira, e de alguma forma sabemos que a psicanálise mundial passa a se implicar nas questões do racismo. Eu acho que foi um evento extremamente importante, organizado aí pela equipe da Renata, organizado de forma importante, significativa. Foi um dos starts importantes para tudo que seguimos discutindo, vamos seguir discutindo. Provavelmente essa temática do racismo vai permear a nossa conversa hoje, como vai permear também pelas questões aí do horror, o horror a quê, que também está posto na nossa questão. Então, dito esses agradecimentos, que é a parte boa de fazer, agora a parte que dá mais trabalho é tentar organizar as ideias. Bom, como é que eu pensei em organizar as ideias aqui
com a ideia que vocês não durmam e, se possível, vocês não me abandonem. Eu sei que a Renata e a Josiane vão seguir aí, elas são umas ladies, elas vão se manter. Espero que vocês se mantenham também. Então, uma coisa que eu quero sinalizar, que talvez seja importante para início de conversa, depois nós aprofundarmos, que a Renata já deu alguns assinalamentos, né? Inclusive a importância do título do trabalho, A Cabeça de Medusa, né? De um certo sentido, nesse título está reduzido a medusa a uma cabeça, como se a medusa não fosse um sujeito com a sua singularidade, com as suas complexidades, com as suas questões importantes e significativas. Então, esse lugar que é reduzido à medusa já está nos dizendo uma série de coisas que nós podemos fazer uma série de incursões. Mas, antes de chegar no próprio texto, né, um texto que, num primeiro momento, nós poderíamos dizer que é um texto de 2 páginas, um texto, como a Renata já disse, produzido em 22, publicado póstumamente em 40, é quase que um achado entre alguns rascunhos da obra freudiana, e um texto que a gente diria no primeiro tempo, a Renata disse isso, olha, se trata sobre o quê? Sobre o complexo de castração, toda uma concepção freudiana sobre a questão da cabeça da medusa, aquelas cobras representando pênis, como um jogo entre presença e ausência. Isso está correto, sem sombra de dúvida. Mas vamos deixar em aberto que isso é uma espécie aí de ponta do iceberg. Isso é o posto, né? A nossa pretensão é ir além do que está posto na literalidade do texto freudiano. E esse é um jogo, quando a gente estuda Freud e outros autores, mas como Freud tem todo um lugar especial, né, na construção da história da psicanálise, o jogo da leitura freudiana a gente sempre tem que transitar entre a literalidade do texto e o subtexto, o que está nas entrelinhas, o que o Freud deixou em aberto para que os pós-freudianos pudessem desenvolver o seu pensar, né? Seja os pós-freudianos, falamos da Klein, seja a Klein, seja a Winnicott, ou seja os pós-freudianos da nossa contemporaneidade. Então, é nesse jogo entre a literalidade e o que eu vou me aventurar, balizado por Freud, a fazer algumas especulações metapsicológicas, ou ainda, como diz o Freud lá em 37, eu vou fantasiar metapsicologicamente. São recursos interessantes, fantasiar, porque nos deixa um pouco mais livre para brincar com o texto, com o mito, e ver o que vai acontecer sobre isso. Bom, toda vez que a gente fala no complexo de castração, pegando então essa deixa, o que nós temos na obra freudiana? 2 grandes complexos, né? Os únicos nomeados por Freud, complexo de Édipo e complexo de castração. São 2 complexos que, inevitavelmente, vão estar sempre conversando entre si, seja pela ausência, presença, corte, não, o que a angústia que produz, etc. Então, o complexo de castração e o complexo de Édipo, eles vão estar interrelacionados. Só um minutinho aí que eu moro numa região onde os aviões passam com certa frequência. Bom, então, nessa inter-relação entre o complexo de Édipo e o complexo de castração, nós vamos trabalhar algumas coisas. Eu quero delinear ou desenhar algumas coisas sobre a questão do complexo de Édipo para me sentir mais autorizado às especulações que eu vou fazer com o texto de 22, A Cabeça de Medusa. Então, eu quero relembrar para vocês como é que esse mito, né, ou essa tragédia, melhor dizendo, a tragédia edípica, como é que o Freud lida com ela, como é que os pós-freudianos vão lidar com ela e que desdobramento dão no seu tempo. Para, no segundo tempo, a gente poder olhar um pouco para o texto A Cabeça da Medusa e poder ver que outras coisas o texto diz e que precisam ser costuradas por nós. Se nós olharmos classicamente, quando Freud vai se reportar a tragédia edípica, ele vai se reportar especificamente ou de forma mais intensa ou de forma mais significativa sobre Édipo, seja Édipo ou seja Hamlet. Como é que esses filhos, como a Roudinesco diz, esses filhos culpados lidam com seus desejos incestuosos e parricidas? Seja lá em 97, a primeira vez que o Freud fala ou faz analogia entre Sófocles e Shakespeare, seja lá em 97, seja em 1900, no capítulo 5º da interpretação dos sonhos, quando Freud vai falar sobre a morte de pessoas queridas, ele vai estar nesse jogo, como é que Édipo e Hamlet se tornam parricidas e incestuosos. Seja em ato Édipo, seja Hamlet na fantasia. Esse complexo, nós sabemos que em 1910, né, num tipo de escolha objetal feita pelos homens, ele ganha o status de complexo com a forma que nós conhecemos. Isso é o explícito, isso é o que está posto na letra freudiana. O Freud é o sujeito que não vai olhar, como diria o Maruco, um
um psicanalista conhecido pela maioria de nós, Freud é o sujeito que não vai olhar para Laio e Jocasta. Freud vai ter um olhar muito pontual, então, em Édipo, e como é que isso se articula. O Freud não vai falar de Laio e Jocasta, a não ser na direta relação do que é os investimentos que o Édipo faz nas figuras parentais, mas isso é uma meia-verdade. Por que é uma meia-verdade? Porque o complexo de Édipo freudiano vai ser calcado, na sua complexidade, em 2 textos centrais quando vai estudar o Édipo em Freud. Nós vamos ver Totem e Tabu. Totem e Tabu, sendo bem reducionista, Totem e Tabu vai tratar justamente disso. Como é que a cultura e o indivíduo se organiza a partir do assassinato do pai, parricídio, e seus desejos incestuosos. Então, Totem e Tabu vai dar conta do quê? Dos destinos dos desejos edípicos. E como é que isso vai se organizar? Mas, logo em seguida, 13. Em 14, o Freud vai escrever Introdução ao Narcisismo. E o que se trata em Introdução ao Narcisismo? Introdução ao Narcisismo é um momento ápice, que o Freud até então não tinha sido tão enfático e tão importante, para quê? Para a importância das figuras parentais na constituição do sujeito. Digamos, Laio e Jocasta não aparecem nomeados, mas o tempo todo o Freud está falando do quê? Como é que se dá a fundação do narcisismo primário? Narcisismo primário é produto do investimento parental. Narcisismo primário tem a ver com o eu ideal. Então, a partir do texto de Narcisismo, a proeminência das figuras parentais, aí podemos falar de Laio e Jocasta, se torna um determinante da vida do sujeito. Eles não são só importantes e significativos, eles são os grandes protagonistas. Então, toda a conflitiva do bebê freudiano, edipicamente, vai dar nesse jogo para sair dessa enrascada endogâmica em prol da exogamia. Isso vai ser todo o trabalho, então, que vai se dar durante essa inter-relação entre Totem e Tabu, narcisismo e o jogo entre Édipo e essas figuras. Essa construção, que a gente pode fazer com maior propriedade, incluindo as figuras parentais miticamente, todos nós dizemos assim, o Freud, quando leu a tragédia edípica, ele olhou especificamente para a resultante da tragédia edípica. O Freud olhou, digamos, no sentido de olhar Édipo Rei e olhar para a história, como é que o Laio entrava naquela história, como é que a Jocasta, a questão do Laio com seus desejos homossexuais, o temor do Laio de ser morto pelo filho. Então, tem uma série de romance familiar que o Freud vai remeter no narcisismo, mas não vai trabalhar o mito. Quem vai trabalhar o mito são os prós-freudianos. Brasil, Hélio Pellegrini. Hélio Pellegrini é um dos pioneiros, nos anos 70, de fazer as primeiras incursões, trazendo a tragédia edípica e olhando o Édipo Rei na sua complexidade. Então, ele vai começar a complexizar um trabalho clássico dele sobre Édipo e Paixão, que eu recomendo, que eu acho que é um trabalho de 77 do Hélio Pellegrini, um dos pioneiros. O Maruco também, nos anos 80, começa a trabalhar essas questões importantes. Mas essa viagem pelo mito, pela tragédia edípica, como é que o Freud vai lidar com ela, etc., é para nos dar subsídios. Né? Eu preciso me sentir um pouco amparado para pôr palavras na boca do Freud, entre aspas, que ninguém está autorizado a pôr palavra na boca do outro, é para que a gente possa olhar um pouco mais, com uma certa atenção, quem é Medusa. Né? Eu começava a dizer, bom, Medusa não é uma cabeça, Medusa é uma mulher, Medusa deve ter uma história, a história possível, evidentemente, que os mitos nos dão. Digamos assim, a história da Medusa, ampliando, que não é o que o Freud vai ver a resultante disso. Né? O Freud vai ver, vai entrar Perseu ali um pouco, nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos olhar um pouco, uma espécie de romance familiar, não tão rico e tão complexo quanto Édipo Rei, que é um livro, né? toda a questão importante que o Sófocles vai dar, mas nós temos alguns subsídios importantes. Nós teríamos 2 grandes versões para a história da Medusa, 2 grandes, eu diria, escolhas aleatórias. Como todo mito, pode ter várias versões, várias formas de fazer. Eu vou citar 2, que eu tenho uma certa intimidade com elas, e elas servem para as minhas intenções de conversar com vocês. Né? Quem diz, o Freud nos diz em algum momento que a gente está autorizado a usar as coisas de acordo com aquilo que a gente acha que aquilo vai nos ajudar a pensar, vai nos ajudar a problematizar algo. Se vai se vingar ou se aquilo vai ter que ser refeito, o tempo vai dizer. Então, quais são as 2 versões? Tem uma versão do Hesíodo e uma versão do Ovídio. O que varia nas 2 versões? Então, o que nós sabemos um pouco, que depois nós vamos ver o que as versões, qual é a diferença e o que a diferença importa e o que tem algo que as une. Partimos do pressuposto, então, que a gente vai encontrar pelos mitólogos, que a Medusa era uma sacerdotisa do templo de Atena.
né? E como todas as sacerdotisas de Atenas, um dos pré-requisitos é que as sacerdotisas fossem virgens, né? E que elas não tivessem, evidentemente, encontros amorosos e sexuais. Por quê? Porque Atena é uma das deusas virgens, né? Atena, nas invenções míticas, Atena vai nascer da cabeça de Zeus, literalmente, né? Atena vai nascer, o Zeus tem uma grande dor de cabeça depois de ter engolido a mãe de Atena, pelo temor também de ser destruído por o filho que a Metis poderia ter. Ele tem uma dor, parte a cabeça e nasce. Atena é uma deusa que já nasce adulta. A Renata falava do infantil. Atena não tem, entre aspas, essa história infantil. Ela já nasce uma deusa guerreira, com aquilo que a gente conhece miticamente falando. Então, nós podemos inferir o que Atena carece desse mundo infantil, o que ela não pôde viver das fantasias infantis, dos desejos incestuosos e parricidas, que devaneios da sua sexualidade infantil ela não pôde viver. Podemos deixar em aberto e talvez poder entender o que a Medusa vai produzir na Atena. Então, a Medusa, enquanto uma sacerdotisa, estava impedida disso. Reza a lenda que era uma bela mulher, tinha um encantamento especial pelos seus cabelos. Em algum momento, essa beleza afrontava um pouco as deusas. Então, bom, mas, paralelamente a isso, Poseidon, o deus do mar, se apaixona, se encanta por ela e resolve que quer possuí-la, né? Então, ele começa a seduzi-la e faz várias tentativas. Aqui mudam umas versões. A versão do Hesíodo é que houve um romance consensual, se apaixonaram, transaram no templo, etc., e viveram um grande romance. Então, tem uma ideia de um romance consensual de um deus, lembrem, um deus com uma mortal. Do outro lado, tem a versão do Ovídio, é que houve um estupro. Ela foi violentada no templo de Atena. Bom, são duas versões, podemos trabalhar sobre elas, e não nos interessa saber qual a versão é verdadeira. São versões que versam sobre algo, como a nossa história é cheia de versões importantes e significativas. Mas o que tem em comum para a gente poder pensar e depois poder olhar para cada uma das cenas? De qualquer uma das cenas, seja no amor consensual ou seja no estupro, existe indiscutivelmente uma questão hierárquica. Nós estamos falando de deuses que seduzem os mortais. Nós poderíamos usar, a grosso modo, com uma liberdade poética, entre aspas, está em jogo uma questão transferencial, né? Poseidon está colocado literalmente no lugar desse Deus todo-poderoso, do qual os mortais estão submetidos hierarquicamente. Lembrando que, para Freud, os deuses nada mais são do que projeção da nossa necessidade de manter as nossas figuras parentais de alguma forma imortalizadas. Então, ele vai dizer, os deuses são substitutos das figuras parentais. Ele vai dizer, não é os deuses que criaram o homem à sua imagem e semelhança. É o homem que criou Deus à sua imagem e semelhança, ou os deuses à sua imagem e semelhança. Então, como castigo, a Medusa recebe da Atenas por ter ousado, né, imacular o seu templo. O castigo, ela se transforma, então, nesse monstro, que é o que é mais conhecido por todos nós, que está no chamado da nossa atividade de hoje, né? Aquela cabeça, aquelas cobras, aquele olhar, o olhar que petrifica, né? Que é extremamente importante, o olhar que petrifica, o olhar que paralisa o outro. Lembre que o Freud fala, lá na Psicologia das Massas, em 1921, o Freud fala uma frase assim, o temor de cair-lhe sobre os seus olhos. É assim, o temor diante dos olhos dos deuses e o ter que resignar-se diante do temor da impossibilidade de olhar os deuses, pelo poder que eles albergam e a intensidade disso. Bom, e a Medusa, então, é condenada a viver nos confins do mundo lá, num lugar onde, então, ninguém acessava ela. E aqueles que se atreviam a acessar morriam desse destino. Essa é uma parte da história que vai rolar e que vai acontecer. E uma outra parte da história que não interessa é como é que o Perseu entra nessa história. O que o Perseu tem a ver com essa história? O Perseu, ele vai entrar nessa história e o Perseu também tem alguns detalhes importantes que a gente pode deixar, mesmo que o Perseu não seja o nosso objeto direto de elucubrações, mas o Perseu vai tomar para si a partir de uma questão importante, que o Perseu também ele é produto, né, porque o seu avô, pai da Danae, que era a mãe do Perseu, também estava ameaçado, que o neto que ele teria iria destroná-lo. Então, você vê que a mitologia grega ela é repleta dessas histórias. O temor do parricídio, né? E o temor do parricídio, a gente diria, ele também está explicado pela transformação no contrário.
o que tem de filicida na força dessas figuras parentais, nas mais variadas circunstâncias, né? Então, a temática do filicídio, ela está sempre taco a taco com a questão do parricídio, que faz com que a gente discuta muitas vezes se o filicídio não é anterior à questão parricida. Podemos pensar em Édipo, podemos pensar em algumas questões, a força da destrutividade do casal parental em relação aos seus rebentos. Né? O que isso é importante e significativo? O que faz que o sujeito fique encarcerado na relação endogâmica com as suas figuras parentais? Então, o desejo incestuoso, antes de ser de Édipo, é de Jocasta. Se nós olharmos a mitologia, ela inaugura o desejo incestuoso, e o Édipo vai só responder isso num segundo tempo. Então, o Perseu também é produto do quê? Que a Danae vai ser fadada pelo pai a morar numa espécie de caverna, onde ela não tivesse acesso nenhum homem, para não poder engravidar e ter o neto. Evidentemente, Zeus, que era um grande amante das mortais, etc., com as suas várias histórias, ele vai transformar-se numa chuva de ouro, vai penetrar, então, nessa caverna e vai fecundar a Daiane, e da Daiane nasce o Perseu. Então, o Perseu é produto dessa história, então, da decisão também dos Zeus de possuir essa mortal que o encantava. Então, o Perseu nasce disso, e uma das tarefas que o Perseu vai receber numa tentativa de proteger a si, a mãe, etc., é ir buscar a cabeça de Medusa. E aí você sabe que entra em cena algumas questões importantes, entra em cena alguns deuses que vão utilizá-lo. O deus que nos interessa, como para pincelar, Atenas volta para a história. E Atenas é a grande interessada que a cabeça da Medusa haveia. Não basta simplesmente transformá-la num monstro. Ela tem o desejo de ter a cabeça de Medusa consigo. Então, ela vai instrumentalizar algumas coisas, é ela que vai explicar para o Perseu a importância dele levar o escudo, aquele escudo que é espelhado, digamos assim, e que vai refletir a imagem, e que ele não deverá olhar, etc. E aí, então, ele vai decapitar a Medusa, e sabemos que a Medusa vai ter como destino o escudo, ou a égide da Atena, né? Alguns dizem a roupa, tal. O que importa é que ela vai se apropriar, ou podemos dizer, quem sabe, ela vai se reapropriar de algo que ela colocou sobre a Medusa. Então, aqui a gente pode começar a fazer algumas incursões de cunho, podemos dizer, mais psicanalítico, sobre esse mito, mais além do complexo de castração, que está presente, que é importante e que é significativo. Tem algumas coisas importantes, né? Por exemplo, nós podemos pensar qual é o papel do escudo e o que o escudo que o Perseu usa, e que é o que permite que ele não se confronte diretamente com a cabeça da Medusa. Uma das possibilidades é nós fazermos uma analogia com o recalque. O que o recalque faz com todos nós? O recalque, ele contém o desejo, e nós sabemos que nós nunca temos acesso diretamente ao recalcado, que são os nossos desejos incestuosos e parricidas. O Freud tem uma frase extremamente importante, lá em 26, que ele diz: o recalcado é um fora da lei. O conteúdo recalcado é um fora da lei. Por ser um fora da lei, ele tem que ser o quê? Contido. Contém, transforma, e eu vou conhecer o recalcado de forma sempre indireta. Eu vou inferir o que está no recalcado. Sonhos, transferências, atos falhos, xistes, etc. É toda uma possibilidade de saber de algo que me pertence, porém de forma transformada. Isso nos faz pensar que o monstruoso na Medusa, o horripilante na Medusa, ele é produto do quê? Do que está depositado sobre ela e o que ela nos devolve nesse olhar que possa nos petrificar. A Medusa vai representar, de alguma forma, o retorno do forcluído, se nós quisermos usar uma expressão. Aquilo que o Freud diz lá no caso Schreber. Freud tem uma frase belíssima sobre isso. Ele diz: o que é abolido internamente retorna desde fora, como delírio ou alucinação. Claro que nada é abolido literalmente, isso é uma força de expressão freudiana. Mas o que é abolido? O que Atenas aboliu dentro de si, jogou sobre a Medusa, transformando ela naquele monstro, e o que ela devolve? Tanto que ela devolve que quando a Atenas coloca a Medusa no seu escudo, ela está, então, devolvendo e mostrando para o mundo o seu poder e a necessidade de submissão do outro, a sua capacidade de colocar o outro no lugar que melhor lhe convier. Então,
todo esse jogo em que o olhar é tão importante, e é tão importante a questão do olhar, seja no Édipo, ou seja, Édipo, complexo de Édipo, seja na Medusa, complexo de castração, porque a gente sabe exatamente o que o Freud diz, uma frase belíssima do Freud, lá em 1897. E o Freud diz que todos nós, de alguma forma, recuamos, horrorizados, diante do impacto com o que a cena do palco nos revela. Quando se enxerga o palco, ele está falando, evidentemente, da peça sendo encenada, ele diz, há um recuo horrorizado diante daquilo, aquilo que não podemos reconhecer como nosso. E ao poder não poder reconhecer como nosso, nós recuamos, né? A Inúbia está aí, a Inúbia é nossa representante, nós poderíamos fazer várias incursões sobre o conceito de identificação projetiva, né? Isso permitiria uma série de enlaces, né, que eu não vou me atrever a fazer, porque eu não vou correr esse risco com a Inúbia aqui, mas vou deixar registrado a importância desse conceito kleiniano, né, e que tem esse jogo importante, né, do que retorna sobre o sujeito e o que o sujeito vai fazer a partir desse retorno. O que mais nós temos? Algumas questões importantes. Se nós fôssemos fazer alguns links, a Renata falou desse lugar, da importância, né? Uma das questões que a Medusa vira uma espécie assim de grande modelo de luta feminista, né? Importante e significativa, né? Que tem justamente a ver com essa questão central, extremamente importante, que fica posto de alguma forma no mito, que é justamente quando a vítima se transforma no culpado, né? Isso é uma máxima importante e que da Medusa nós temos, assim, N possibilidades de encontrar. A Medusa aqui, de alguma forma, é vítima ou de uma sedução por uma questão hierárquica, né? Se fala tanto em assédios no nosso tempo, quanto desse assédio de um lugar ou de um estupro, literalmente, do outro, e as consequências. Quem acaba determinando que ela vá então se transformar no monstro que se transformou ou que ela vai ser decapitada, é justamente ser punida por ter sofrido uma causa. Então, ela é consequência e é colocada desde esse lugar. Isso, bom, aí nós vamos ter N situações contemporâneas de como é que se dão esse jogo, né, de quem é colocado em que lugar hierárquicos são esses, que lugares de poder são esses importantes e significativos, né? Inclusive, se nós imaginarmos que o romance familiar, né, da Medusa tem como deslocamento, não das suas figuras biológicas, dos seus pais biológicos nós não conhecemos, mas trazemos para a cena o Poseidon e a Atena, nós temos esse degladiar-se desses deuses, de como vão se degladiar, de que lugares vão se degladiar. E aí a Renata citava rapidamente um dos trabalhos importantes que estão nesse ano de 22. Né? Esse ano de 22, o texto da Medusa, ele é quase um primo pobre, né? Porque ele é um textinho de 2 páginas que está ali perdido no meio de uma imensidão de monstros intelectuais, né? Nesse sentido. Nós temos 21 Além do Princípio do Prazer, 21 Psicologia das Massas, com toda a complexidade, 100 anos também. 23, que é logo depois, nós temos o Eurídio, um outro clássico dos clássicos, né? Mas nós temos também talvez um outro trabalho extremamente importante, vai estar numa das nossas mesas, não que eu vá fazer comercial das mesas que eu vou participar, porque isso não me caracteriza, fazer marketing pessoal, né? Mas uma dos textos que, quando se fala em ciúmes, talvez se fale em paranoia e se fale em homossexualidade. O texto de Freud, de 22, né? Alguns elementos neuróticos, o ciúme na paranoia e na homossexualidade, né? Então, o que disso se passa, né? Que jogo se dá, que podemos pensar Atena, Medusa, Poseidon, que tipo de engrenagem está estabelecida, em que o Freud vai escrever esse trabalho, que é algumas questões elementares, que é um trabalho que também fica se perguntando, mas por que ele está aqui mesmo? O que ele está fazendo aqui, dentro daquilo que às vezes a gente se pretende poder compreender como é que o Freud vai gestando a sua obra, como é que ele vai articulando esses 2 textos. Claro, esses 2 textos, eles são tanto a Medusa quanto essas questões elementares sobre o ciúme, a paranoia e a homossexualidade, e tem um outro texto que é um pouquinho anterior, mas que tem um vínculo extremamente importante com eles, que eu sempre falo que é um texto extremamente denso freudiano, que a gente pode trabalhar por ele, por vértice, é o texto de 19, Batem uma Criança. Batem uma Criança tem uma série de questões importantes, significativas, que a gente pode e deverá vir a fazer algumas interlocuções com essa tríade, digamos assim,
de textos clássicos freudianos, o texto de 19, o Bate uma Criança, a Cabeça de Medusa e alguns elementos do ciúme, da paranoia e da homossexualidade. Como é que eles se articulam e como é que eles se organizam no sentido de fazer com que essa questão central, porque uma das questões importantes, né, focando mais especificamente na questão da Cabeça de Medusa, é que, para Freud, mais do que nunca, e a Renata dizia algumas coisas, esse complexo de castração é o grande organizador da vida psíquica. Né? Ele é o elemento de que presença e ausência para Freud é fundamental para o tipo de angústia que isso vai desencadear. Tipo de angústia e, automaticamente, que tipo de defesa o sujeito vai estabelecer. Seja a defesa do recalque, seja a defesa da verloio, da desmentida, da renegação, ou seja a defesa da forclusão. Daí, como é que vai dar conta desse universo a partir do confronto com a angústia de castração? Né? Com isso que se torna tão emblemático e tão importante. Tem uma outra coisa também relevante que esse texto deixa em aberto e que o Freud só vai retomar mais adiante, com essa questão da cabeça de Medusa, da questão que o Freud vai retomar um conceito extremamente importante para pensar a questão que vai mais além da nossa fala de hoje, provavelmente, para pensar a questão do feminino, etc., é quando no texto, lá na Conferência de 33, sobre feminilidade, o Freud vai cunhar a expressão mãe fálica. Quando ele vai cunhar a expressão mãe fálica, é extremamente importante, e uma das expressões que ele vai usar lá, que ele vai dizer isso, a importância, né, desta construção da mãe fálica, que evidentemente tem a ver com o conceito que ele descobre lá em 23, na organização genital infantil, quando ele instaura a fase fálica. Ele diz: a fase fálica não é igual à fase genital. A fase fálica é essa ideia de poder, de plenitude que meninos e meninas vão ter, independente de ter ou não ter. Então, a fase fálica, o Freud só vai desenvolvê-la em 23. E olha, nós estamos aqui, nós estamos em 22, né? 23, nós falávamos do eu e do id, mas 23 tem esse célebre trabalho, né, que é uma interpolação na teoria da sexualidade infantil, na organização genital infantil. E o que ele vai interpolar? Ele vai interpolar a fase fálica no desenvolvimento. Então, oral, anal e genital, ele já tinha cunhado nos 3 ensaios. O que ele não tinha cunhado é essa fase fálica. E a importância da fase fálica e o que isso tem a ver com o texto de 22, que é o texto que nós estamos conversando sobre a Cabeça de Medusa. Né? O que isso implica para potencializar o Freud, para se aventurar, né? Porque esse texto, Uma Organização Genital Infantil, ele faz parte dos últimos textos freudianos para dar uma consistência maior aos seus 3 ensaios. Já que a última versão que o Freud faz dos 3 ensaios, a última versão com mudanças significativas, é a versão de 20. Ele faz 5, 10, 15 e 20. Né? 25 tem uma versão, mas com um pequeno adendo sobre o masoquismo. Mas, em 23, que não está lá nos 3 ensaios, com a organização genital infantil, ele lança, entre outras coisas, esse conceito da fase fálica, que é importante. E depois ele vem com as diferenças anatômicas entre os sexos. Falando das diferenças anatômicas entre os sexos, é importante que a gente diga, toda vez que a gente fala do complexo de castração, que o Freud vai começar a pensar o complexo de castração indiscutivelmente a partir das diferenças anatômicas entre os sexos. Em 1908, Teorias Sexuais Infantis, o Freud vai falar sobre isso de uma forma um pouco mais clara, né, o complexo de castração. Ele parte disso, mas é importante que, assim como a gente sabe que o Édipo vai mais além da conflitiva edípica, que o Édipo freudiano, de alguma forma, ele vai começar a se instaurar desde as suas vivências narcísicas. Para Freud é imprescindível a fase narcísica do complexo de Édipo. Depois vem a conflitiva com as marcas das diferenças. Com o complexo de castração não é diferente. O Freud parte das diferenças anatômicas entre os sexos e depois ele faz um caminho regrediente. Onde é que ele vai fazer esse caminho regrediente? 1926, quando ele fala sobre inibição, sintoma e angústia. Inibição, sintoma e angústia, o Freud vai falar das angústias chamadas pré-castratória em termos de diferenças anatômicas. Aí ele vai falar separação do corpo da mãe, desmame, perda das fezes e, por último, as diferenças anatômicas entre os sexos. Então, ele vai ter aquela máxima: a diferença anatômica entre os sexos ressignifica as perdas anteriores. E as perdas anteriores dão significado às diferenças anatômicas entre os sexos. Né? Isso é extremamente importante, porque se a gente não ampliar
o complexo de castração, mais além das diferenças anatômicas entre os sexos, nós vamos ter o quê? Uma visão reducionista do pensamento freudiano. Aí isso vai dar escopo, isso vai dar guarida, essa compreensão que o Freud faz lá em 26, e 26 não está tão longe de 22, né? Então, como é que esse texto de 22 também vai abastecer o texto de 26, onde o Freud sente necessidade de retomar essa questão do mais arcaico, né? O Freud vai retomar várias coisas do arcaico, inclusive a angústia automática, mas ficando na nossa temática, ele vai retomar lá em 26, na inibição, sintoma e angústia, justamente esta questão para ampliar isso, e que eu dizia que vai dar guarida ao pensamento lacaniano para sustentar daí que complexo de castração enquanto incompletude. Complexo de castração enquanto marca da falta. Complexo de castração como elemento que está sempre pondo o psiquismo a trabalhar. Porque cada vez que o sujeito se confronta, trabalha. Né? Esse texto de 22, né, e que a Renata foi muito feliz em resgatá-lo, eu tinha trabalhado ele o ano passado, uma atividade com um colega de Santa Maria sobre esse texto, mas esse resgate desse texto é extremamente importante. Dizendo para finalizar, porque eu quero ouvir vocês, né? Eu não quero ficar falando mais de uma hora, mas quase estou falando isso. É importante assim porque esse texto, como texto freudiano, os textos ele tem uma capacidade de síntese, mas numa capacidade de síntese que o Freud vai dedicar ali um parágrafo para falar da Atena. Ele vai falar rapidamente dela, mas ele vai dedicar um parágrafo para falar dela, né? Então, quando ele fala dela, ele deixa em aberto toda uma possibilidade do que ele está nos convocando de forma consciente e não consciente para a gente possa trabalhar. Então, o convite é que esse texto ele é start, ele é ponto de partida, ele não é ponto de chegada, mas ele é um ponto de partida extremamente importante, tanto para a questão da feminilidade, se a gente quiser discutir, ou a questão da masculinidade. Então, essas questões vão se fazer presente, importante e significativa. Mas, pessoal, eu queria fazer uma fala não mais de 30 minutos, mas eu acho que eu fiquei em torno por aí, e eu acho importante que a gente possa dialogar, conversar sobre o texto e todas as questões que ele nos convoca a falar. Então, eu queria poder, então, agora trocar com vocês para que a gente pudesse fazer uma noite mais interativa. Tu está sem microfone, Josiane, se tu queria falar com o microfone. Obrigada, eu sempre esqueço do microfone. Então, para que a gente possa organizar, né, as perguntas, os comentários de vocês, nós vamos pedir que quem quiser falar faça sinal, né, aqui com o símbolozinho da mão, ou então escreva, né, no chat a sua pergunta, se não quiser falar, para que a gente leia. Tá aberto, então, depois dessa aula maravilhosa, né, que revisitou vários conceitos e textos freudianos, né, nos fez passar, assim, quase uma boa parte da obra. Bom, a gente dá um tempo para todo mundo organizar aí as ideias e abrir, então, para os nossos comentários. Renata, por favor. Não estava achando a mãozinha aqui. E isso que ele disse que não ia dar uma aula, né? Mas sem dúvida. Eu acho que agora as últimas palavras assim do Inácio, sem tudo que ele falou foi extremamente importante, mas eu acho que ele sintetiza assim nessas últimas palavras, dizendo exatamente que o texto ele abre tanto para pensar a questão da feminilidade quanto da masculinidade, né? Porque eu acho que quando a gente pensa em fazer uma interlocução, por exemplo, com o texto de alguns mecanismos neuróticos no ciúme, na paranoia e na homossexualidade, a questão da violência contra a mulher e pensar, por exemplo, nas questões da paranoia da sociedade atual, e a gente pode fazer uma discussão aí nessas questões recentes
do deputado estadual aí, que vai à Ucrânia e fala das mulheres na fila e de quantos são comíveis, do que a gente está falando, né? De que projeções, enfim, que aspectos dessa masculinidade que masculinidade é essa, né? Que aspectos da castração, como é que a gente relaciona isso com a cabeça de Medusa e com esse texto da paranoia e da... Né? Que necessidade é essa que ele tem de mostrar a sua masculinidade? Eu acho que... Então, o Inácio, quando fala que a cabeça de Medusa é um texto que nos proporciona pensar tanto o feminino tanto as questões da feminilidade quanto da masculinidade, é isso, né? Nós podemos pensar a mulher na sua castração, quanto o homem não submetido a isso, ou submetido, enfim, né? Só para esquentar a nossa discussão aí. Eu anotei outras coisas que eu vou falar. Queria completar o que a Renata está dizendo. Eu lembrei de uma frase do Freud, e se a memória está bem, daquele texto lá de 24, né, que é algumas questões psíquicas da diferença anatômica entre os sexos. O Freud diz nesse sentido, Renata, assim, que o complexo de castração ele limita a masculinidade e promove a feminilidade, né? Ou seja, assim, que a possibilidade desse encontro é porque os homens se descubram tão castrados quanto com as suas questões, e ao incitar a feminilidade, que é todo esse trabalho psíquico também de transformação, do reconhecimento, etc. Então, acho que exatamente do que se trata disso, né, e o que eu tenho que colocar esse outro, né, e toda vez que eu tenho que colocar o outro no lugar do castrado, que é no lugar do castrado, enquanto juízo de valor que o desqualifica, e não a castração enquanto simbólica e transformadora. O deputado, ao dizer isso das mulheres, ele está falando de si mesmo, né? Fazendo uma ligação clássica aí com os nossos mitos gregos, né? O célebre, que todo mundo já falou, todo mundo conhece, né? O célebre frase dos gregos, que é o conhece-te a ti mesmo. Esse conhece a ti mesmo, evidentemente, está nesse processo do que eu faço com o outro, né? E que o que eu faço com o outro, eu revelo uma parte minha, né? Nas mais variadas formas, maneiras, etc. Então, esse exemplo, entre tantos, né, vai revelar justamente a fragilidade psíquica desses sujeitos. Ou seja, a fragilidade psíquica que sempre está envolvida nos casos, vamos dizer, amplamente aí de feminicídio, né? A fragilidade psíquica desses sujeitos que se julgam ter um poder que não tem. Que aqui também entra, como tu lembravas, né, da atividade que a gente fez, e acho que foi uma das primeiras mesmo, que tu participaste, sobre o racismo, né? Aqui entra toda a questão da violência, né? Todos os tipos de violência, né? Quando a gente faz essa interlocução com o texto do Freud sobre, né, alguns mecanismos psíquicos da paranoia, está aqui, né? Está aqui também. Uhum. A paranoia nada mais é do que isso, né? Projeção, né, dos meus aspectos persecutórios, né, que ficam projetados no outro, né? Mas a gente vai discutir mais isso na nossa jornada, né? Na mesa, né, Inácio? Na mesa às 16 horas. 16 horas. 16 horas, já 13. Aproveitando aí, aquela hora tu falaste convocaste ali Núbia, eu fiquei pensando uma coisa também, né? Eu até anotei aqui. Vamos convocar a Núbia aí. Quando tu diz assim também, o que a Medusa produziu na Atena, claro, a gente está falando da inveja, né? Da inveja entre as mulheres também, né? Não só, claro, inveja não só entre as mulheres, mas eu pensei ali, tu falava da questão da inveja entre as mulheres, né? Por que a gente pensa tanto na... Obviamente tem inveja entre os homens, mas a inveja entre as mulheres, o que a gente poderia pensar sobre isso também, né? Não sei se a Núbia quer nos ajudar aí com o conceito de inveja em Klein também, já que aquela hora o Inácio convocou a Núbia um pouquinho. Não, eu estou assim... Eu fico encantada de eu ouvir o Inácio, sabe? Ele sabe, né, da minha admiração por ele, e eu fico impressionada, sabe?
realmente com a capacidade dele de articular, de trazer datas, de juntar, de separar. Bom, mas o que eu queria colocar é mais, vamos dizer, em termos da imagem, sabe, da medusa. Mas eu acho que pela minha tendência realmente de sempre ver a coisa mais primitiva, né, anterior até a palavra, né, que qual é o simbolismo, né, qual é de aparecer, né, um monstro, vamos dizer, só a cabeça, entende? Decapitada, né? E cheio de serpentes, de cobras, como cabelo. Entende? Então, pensando como criança, vamos dizer, uma coisa bem primitiva, tá? É interessante porque a própria imagem, eu acho que nos remete, eu acho, à questão da castração e à questão da violência também, do pênis mesmo, do masculino aí. Então, juntando, vamos dizer, o feminino com o masculino, nós temos um monstro, na medusa. Eu fico sempre impressionada, mas com a imagem mesmo, sabe, Inácio? Então, isso eu gostaria que tu pudesse falar um pouquinho, tá? Porque eu fico realmente querendo te ouvir mais, tá? Eu não sei o que vocês gostariam que eu dissesse, mas eu vim mais para aprender com o Inácio, tá? E ouvi-lo, tá? Do que qualquer coisa que eu possa ensinar, entre aspas. Muito pouco, eu acho. Inácio? Não, para ensinar tem um monte de coisa, e já nos disse um monte de coisa, e faz essas perguntas que eu tenho que pedir um tempo para pensar, para ver. Mas, Enúbia, assim, uma das coisas que me ocorre, assim, no livro associar a partir dessa questão da imagem, e quando tu junta ali, então, que tem o masculino e o feminino fusionados, digamos, encontrados, né? Se a gente, então, for retomar um pouco a questão freudiana, o que tem de dramático quando a gente se encontra com a bissexualidade de forma explícita? Uma questão é a bissexualidade, que nos habita, constitutiva de todos nós, e o Freud vai falar que é um processo pelo qual isso vai se metabolizando, se transformando, e se tudo andar num certo sentido, o sujeito vai desenvolver uma capacidade de renúncia, já que podemos até fazer uma grande questão sobre a bissexualidade, que é enorme, mas a questão da bissexualidade, nós diríamos assim, que o sujeito, nas suas escolhas possíveis, vai fazer uma escolha em que vai ter algum grau de renúncia, que é a bissexualidade, amplamente falando, quanto mais bissexuais nós vivêssemos nas nossas intensidades, menor grau de renúncia. Quais são as complexidades no menor grau de renúncia? São discussões contemporâneas importantes. Mas que tanto a homossexualidade como a heterossexualidade, amplamente falando, ambas estão atravessadas por algum tipo de renúncia, que é a renúncia então, da plenitude narcísica que a bissexualidade evoca, né? Nós podemos pensar que a bissexualidade ela nasce narcísica e depois, no processo de andar, ela vai se fazer mais edípica no sentido da triangulação e da marca da alteridade. E eu acredito que tem algo de monstruoso nesse sentido quando tu te depara com esse encontro em que o feminino e o masculino estão fusionados dessa forma, né? E que isso que é fantasiado, que é imaginado, que faz parte do arcaico das nossas representações psíquicas mais primitivas, quando a gente encontra materializado isso, eu acho que tem esse quanto de horror, né? Tanto que tem uma nota de rodapé no próprio texto através da Medusa, que remete ao texto do Estranho, né? Que remete ao texto de 19, das no Heimlich, o Estranho e Inquietante, né? E o Estranho e Inquietante, o Freud vai ter uma pegada dele, que é a pegada que vai justamente por esse vértice, né? O que é que dá todo esse incômodo, ou toda essa inquietante estranheza
com esse encontro que é algo que foi feito mais para ser fantasiado, quando o sujeito se encontra no real disso, de alguma forma, eu acho que tem a ver com o quanto desse horror que acaba habitando todos nós em forma variáveis. Obrigada. Vou passar a palavra para a Lisana Dalazen, né, nossa colega, que também quer fazer um comentário, uma pergunta. Olá, boa noite, tudo bem? Eu primeiro quero dar boa noite para todos, Inácio, colegas da Horizontes, e dizer do meu contentamento com essa aula inaugural, desejar um bom semestre para todos nós. E realmente é uma aula que inaugura um ano de muito trabalho, e quando o Inácio falou que ele veio em 2020, eu fiquei pensando, não pode, foi ano passado, faz pouco, Inácio, não foi 2020. Aí eu fiquei me lembrando do evento, do fascismo, eu disse, nossa, foi 2020 mesmo, sabe? E aí, talvez meu comentário venha neste sentido, deste ato, desses 2 anos, né? Quando tu começou a falar da Medusa, eu fico com o que a Inúbia trouxe, a imagem da Medusa no museu em Roma, ela é realmente chocante, assim, né? É uma imagem repulsiva. E eu fiquei escutando o Inácio, pensando o que eu ia falar, do que me suscitasse, e eu passei um tempo pensando o que tinha perto da Medusa lá, tem o Moisés, eu fiquei pensando o Freud, o encontro do Freud com Moisés, o encontro do Freud com a Medusa lá, e aí fiquei pensando numa questão que talvez seja mais reduzida do que tudo que vocês estão dizendo, mas que esse ano a gente está oficialmente ainda em pandemia, mas algumas coisas voltando, outras não, e eu fiquei pensando assim, quando tudo se fechou, a gente ficou com um horror de ir para o online. E agora está todo mundo desesperado para voltar ao normal, né, normal. Só que quando vem para a clínica, quando vem para os inícios dos seminários, quando vem para as supervisões, as pessoas que estão loucas para ir para a rua e para a vida dizem, não, mas eu quero continuar online. Mas então, se eu faço 3 sessões, quem sabe eu vou uma 2 ou uma presencial e uma online. Então, eu fiquei pensando assim, qual seria o horror de voltar aos encontros depois desse período enclausurado, porque é surpreendente que algumas pessoas estejam com uma resistência tão grande para voltar para os trabalhos psicanalíticos, digamos assim, que é onde eu estou situando. Não sei se isso faz sentido, mas foi o que me ocorreu compartilhar. Eu também achei interessante que tu trazes, até quando tu disseste, né, que o Moisés de um lado, né, uma imagem possível, a Medusa do outro, né, e claro que, evidentemente, o investimento que o Freud faz no Moisés é milhões de vezes maior do que ele faz na Medusa. O Moisés é um livro, né, que ele escreveu de 34 a 38. Ele passou 4 anos escrevendo o Moisés, cada um no seu tempo. O Moisés, ele tem uma dupla cidadania. O Moisés é austríaco, nasceu em Viena e foi concluído em Londres. Então, Moisés tem todo um investimento importante. Mas por que eu estou falando de investimento? Eu estou lembrando de idealizações, né? E estou lembrando do que nos, né? do que é repulsivo. E uma das questões que eu pensaria assim rapidamente do que tu diz, né, Lisana? Eu acho que tivemos o confinamento, vivemos o horror do confinamento, do isolamento, da ausência do encontro com o outro, a importância do outro, que é, de fato, a fonte do investimento libidinal. Nós precisamos do outro para nos abastecer. O nosso eu é só reservatório. A fonte vem do outro, dos objetos, seja os objetos primitivos até o dia de hoje. Nós estamos aqui, nada me deixa mais esvaziado libidinalmente naquelas atividades em que a gente não enxerga os colegas. Eu acho que é Ibnar ou alguma coisa assim, que a gente fica falando sozinho. Aquilo é de uma tristeza que vocês não imaginam. Outra coisa é mesmo que a gente esteja aqui, a gente está se olhando, está se vendo, tem um sorriso, tem um olhar, tem um acenar de cabeça. Então, a gente está podendo ter um mínimo de interação. Então, eu acho que o confinamento todo teve todo esse horror. E eu acho que durante o confinamento, a gente produziu uma certa idealização do encontro no real, né? Como é que seria quando a gente se reencontrasse com os nossos analistas, com os nossos analisandos, com os colegas de seminário, com as atividades científicas, etc, etc. E eu acho que quando abre a porta e diz, bom, agora tu pode ir, eu acho que dá um certo estranhamento, de novo, entre aquilo que eu imagino encontrar e aquilo que eu vou encontrar.
eu vou encontrar uma série de coisas muito legais e vou encontrar uma série de inerência ao encontro com o outro. Aquilo que Freud diz em 30 no Mal-Estar na Cultura, as 3 fontes do nosso sofrimento. Ele diz que a fragilidade dos nossos corpos, que é a primeira grande coisa importante e significativa, as forças da natureza e o convívio com o outro. E ele diz, dos 3, o convívio com o outro é o mais dramático deles, é o mais intenso, etc. Porque esse convívio aqui, aquilo que eu brincava, é muito mais tranquilo eu desligar minha câmera e esquecer o Inácio falando sozinho. Eu fico muito menos desconfortável. Agora, se eu tivesse na Horizonte com vocês, no anfiteatro, o trabalho para alguém sair da sala e deixar o conferencista falar sozinha exige muito mais esforço, muito mais trabalho. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma síndrome assim desse horror, temor do encontro com o outro e o que vai implicar uma série de coisas que esse mundo aqui não podemos questionar, que ele carrega um quanto de narcísico. Né? Eu vou terminar a atividade com vocês aqui, eu vou tomar meu banho e vou dormir. Se eu estivesse lá na Horizonte, até chegar à minha casa, seria algo em torno de uns 30 minutos, 40 minutos. Então, esse suposto comodismo, entre aspas, isso é um pouco a letalidade de Eros. O que é a letalidade de Eros? Isso que a libido sempre é muito mais conservadora que a pulsão de morte. A Lisane, que trabalha também, a libido ela é muito mais narcísica, ela está sempre puxando para o eu e para nos acomodar. Então, essa saída para a vida, de novo, ela vai exigir muito esforço, principalmente dos analistas, porque também estamos acomodados ou nos nossos consultórios, ou quem atende em casa, etc., e vai ir. E uma outra coisa que eu não citei para vocês, mas que é extremamente importante, e diz como Freud foi um grande leitor dos mitos gregos, você sabe que uma das versões, que quando se corta a cabeça da Medusa, um dos mitos fala que de uma veia jorra um veneno mortal e de outra veia jorra um veneno imortal, importante e significativo. Né? Tanto que a partir desse corte vai nascer o Pégaso, aquele cavalo alado, que significa liberdade, etc. Então, tem algo, de novo, de libertador na castração, que a gente poderia inferir como um conceito importante. O quanto nos reconhecer castrado é libertador. O quanto reconhecer que voltar para o presencial vai dar trabalho. É óbvio que vai dar trabalho para todos nós. Talvez o que a gente tenha que se perguntar se não é um trabalho que vale a pena. Se a singularidade da psicanálise, que a singularidade do encontro, que a singularidade do trabalho de formação, etc., que o mundo online nos dá uma série de coisas, eu não tenho a menor dúvida. Ele facilita uma série de coisas, todos nós fizemos encontro com colegas de todo o Brasil. Isso era impossível de se fazer, a não ser nos grandes congressos, que foi o congresso de 19, que eu participei como diretor científico. Foi o último grande congresso que nos toca, né, presencial. Mas para reunir 2.000 pessoas, hoje a gente reúne nos eventos 100, 200, 300, jornadas, congressos. Então tem isso, mas tem algo que a gente não pode perder o parâmetro, é que nós fiquemos, né, petrificados. Que lembre que um dos destinos de ficarmos presos, né, no que a Medusa devolve, e ela devolve o quê? Né? Talvez o nosso sentimento de completude, né? Talvez ela devolva o que o sentimento de completude tem de mortífero. Mais alguém gostaria de trazer alguma contribuição? A Richelle me mandou aqui nos comentários, não sei se ela quer fazer. Cadê a Richelle? Me mandou no meu WhatsApp. Richelle quer perguntar. É que como eu estou com algumas situações pessoais aí, eu estava vendo em pedaços, né? Então, eu vou dizer o que eu disse para a Renata. Tá? Se haveria alguma relação entre a virgindade da Atena e o escudo da Medusa. Porque todos veem, quando a Atena mostra o escudo, todos veem o representante da castração, né? Menos a própria Atena, que vê as costas do escudo. Então, assim, ela se mantém virgem, né? Nega reconhecer a castração, no sentido, então, de nunca ter o pênis, né? Nega, mas também repele, né? E, ao mesmo tempo que a Medusa cometeu um pecado, né? Na mitologia grega, que seria, assim, se achar mais que os deuses, né? Me achar mais bonita, que também seria uma forma de negação e dizer que tem tudo,
se não lhe falta nada, né? Por meio da própria beleza, por exemplo, né? Apesar, claro, depois de toda a história, né, de violência e tudo mais, tanto que ela foi desejada por Poseidon, tudo mais. Mas foi só um pensamento assim que eu não externalizei, porque eu estava indo em processo né, de construção e mandei para Renata. Mas, Rachel, eu acho que assim que são essas várias possibilidades, e os mitos só são mitos, e tem essa importância pelas múltiplas possibilidades que ele nos tem de fazer pensar coisas, que não são coisas excludentes, são coisas que são vértices, que são possibilidades de nós discutir. E uma das coisas que tu trazes, sim, né, o que é essa virgindade da Atena? Teria, acho que tem várias deusas, mas duas importantes que são filhas de Zeus, que é a Artemis, que é a deusa da caça, e a Atena. E a Atena tem mais uma particularidade importante, né? Como é que ela é mais conhecida? Ela é conhecida como a deusa da justiça, né? Então, uma da grande referência, pareceria assim que o primeiro tribunal que teve um julgamento foi a Atena que presidiu, que foi justamente o tribunal em que foi julgado Orestes por ter matado a mãe. Então, de novo, voltamos às conflitivas que os deuses são fartos, né? Entre o matricídio, o parricídio, né? O Orestes teria matado a Clitemnestra, que é a mãe, porque ela teria matado o pai, e o pai teria matado a filha. Então, é uma matança, como diz minha mulher, interminável. Quando eu contava essas histórias infantis para meus filhos, uma hora que ela me proibia, porque era muita morte e muito pai matando filho, Cronos que come os filhos, etc. Então, a mitologia grega ela é farta desses exemplos, dessas questões, e não é à toa que o Freud vai se alimentar dela, em especial, né, que era o que ele tinha de acesso, o que acontecia de importante no seu tempo, né, então, para poder. Então, a própria Atenas, e que é o que a Richelle nos traz ali, o escudo, e o escudo colocado à cabeça da Medusa, a cabeça da Medusa está posta para o outro, mas não está posta para si. Sim, aí nós temos uma ideia da Atena mais do que nunca, assim, empoderada, digamos, nesse lugar que faz dela estar acima do bem e do mal, né? E que aquilo dá um poder dela de poder subjugar o outro fica subjugado a ela. Quando ela vai para ser a deusa da justiça, evidentemente nós podemos discutir várias coisas, né? E a problemática da justiça, nós sabemos que os deuses gregos, né, diferentes dos deuses católicos ou judeus, etc., judaico-cristão, os deuses gregos são muito humanos, né? Eles têm toda uma história que fala o tempo todo dos desejos humanos, dos conflitos que se dá e como se dá toda essa questão, né? E, de novo, nós falávamos no começo, aliás, a Renata também trouxe, né? Se é ciúmes, talvez fôssemos ter mais específico, falamos da inveja importante, né, da Atena em relação a isso. Você sabe que a Atena, a Hera e a Afrodite estão envolvidas numa outra competição de beleza, né, que tem a ver com a Guerra de Troia, né? A Guerra de Troia tem como start, né, vocês lembram que tem uma deusa que não é convidada para um casamento, e essa deusa chega lá, que é a deusa da discórdia, que o Freud vai trabalhar a deusa da discórdia em Análise Terminável e Interminável. Ele vai trabalhar a deusa da discórdia para retomar ali os seus conceitos de pulsão de morte versus pulsão sexual. Então, a deusa da discórdia, ela joga um pomo de ouro para a festa e diz, esse pomo é para a mais bela das deusas. E a questão, quem decide que é a mais bela das deusas? Evidentemente, deveria ser Zeus, afinal, Zeus era o deus supremo. Zeus faz o quê? Ferra um humano. O que ele faz? Delega para o Paris resolver quem era a mais bela humana. Aí começa toda a disputa entre essas três mulheres para ver quem, e aí que vai acabar sendo a Helena e a Guerra de Troia, que nós conhecemos, etc. E que, de alguma forma, também a Helena, que é a mais bela das mortais, aí na versão, ela também vai pagar um pouco a conta disso, né? Nesse embrulho do quê? Dessas figuras parentais. Lembrem que eu dizia, contexto do narcisismo, o Freud faz o que eu chamo a virada de 14. Com o texto do narcisismo e do luto e melancolia, o Freud vai trazer o poderio do objeto para a cena. Esse poderio que, depois dos anos 20, vai ser a máxima freudiana, que vai sustentar toda a teoria do masoquismo primário, né? Porque até o texto de 14 e 15, Narcisismo e Luto e Melancolia, nós temos um objeto presente, que é um objeto necessário para que o sujeito se mantenha como sujeito. Mas o poder de instaurar a vida psíquica, o poder de constituir, vai se dar no texto do Narcisismo e Luto e Melancolia. Por que Luto e Melancolia? O Luto e Melancolia tem a ver, de um lado, a impossibilidade de saber com os lutos. Se falar de castração, e castração como elemento transformador,
ela só ocorre via trabalho do luto. Na melancolia, há uma impossibilidade de se haver efetivamente. Por isso que a gente, Freud vai dizer, a melancolia é uma patologia narcísica. Uma patologia narcísica porque esse descolamento dos objetos primários não se dá, e se não se dá o deslocamento, não se dá o trabalho do luto, e o trabalho do luto sempre vai ter que ser mediado por esse jogo de presença e ausência. Bom, nós temos 2 pessoas ainda com a mão levantada, né? Michele e depois o Raí. Pode abrir teu microfone, Michele Poleto. Tá me ouvindo? Uhum. Boa noite a todos, boa noite, Inácio. Eu queria trazer duas reflexões, assim. A primeira, a partir da tua fala de agora, assim, quando tu vai, enfim, trazendo esses elementos da mitologia, enfim, e o quanto que a gente pode pensar isso nos tempos de hoje, né? Que cenário talvez seria esse de eleger a mais bela, né? Ou talvez vinculando as redes sociais, enfim, ao tempo que a gente vive, o quanto que, de fato, a mitologia segue inspirando a gente a poder pensar nas vivências do hoje, do humano, né, e o quanto que isso enfim, segue podendo inspirar a gente a poder pensar muitas questões, né. E uma outra questão, transpondo um pouco para a clínica, o quanto que esse tempo, desse horror, né, inicial, talvez do online, e talvez agora a presença vire o horror, né? A boca e o nariz expostos virou quase um genital expostos, né? Expostos. E hoje todo mundo grita que não aguenta mais usar essa máscara, né? Então, mas o quanto que segue e seguirá dando muito trabalho para a gente pensar nesse setting de escuta, né? De quem deseja ser escutado, seja ele no modelo online, seja ele no modelo presencial ou no híbrido, cada variável vai precisar, de fato, ser pensada para cada contexto, e isso talvez, não sei, eu venho pensando que talvez dê um pouquinho mais de trabalho para a gente, né? Ou talvez o trabalho que é do nosso tempo, assim como talvez esse elemento eu estou chamando de mais trabalho, outros elementos talvez tenha dado trabalho ao Freud, né, enfim, e aos que vieram antes da gente nesse ofício de escutar. Mas queria mais uma vez agradecer. Michele, eu acho assim que uma coisa muito interessante, queria pontuar algumas coisas. Assim, a primeira, eu acho que o que tu te merece dizendo que para mim é fundamental. Se der trabalho, tá bem. Se der trabalho e nós estivermos dispostos a trabalhar. Né? Então, se dá trabalho, significa que tem trabalho psíquico, nós estamos falando, trabalho de nos fazer perguntar. Nós temos uma série de perguntas e temos muito poucas respostas. Temos algumas, evidentemente. Então, se dá trabalho e nos faz levantar perguntas, nós estamos muito bem, estamos muito sendo analíticos. Né? Nós não sabemos qual é o destino de algumas coisas. Por exemplo, todos nós sabemos que nós estamos sobre a égide de uma neurose traumática. A neurose traumática, só o a posteriori, como diz o Freud, nós temos que nos afastar um quanto do futuro de uma ilusão. O Freud diz no primeiro parágrafo. Nós temos que nos afastar um quanto do passado para poder significar esse passado. Então, eu diria que nós estamos vivendo algo similar que foi vivido nos anos 20, né? Não só pela pandemia dos anos 20, sequelas de uma guerra, nós também temos aí uma guerra acontecendo, etc. Mas nós vamos ter algo que chamava neurose traumática. E as neuroses traumáticas vão ter que ser revistas por nós a partir da que o processo se dê. Então, eu acho que tem uma série de elementos, na maioria deles novos. Essa questão do mundo virtual, para mim, é uma grande caixa de Pandora, com coisas boas e com coisas ruins, e o resto da lenda é que a caixa de Pandora, no fundo, ela guarda a esperança, né? Que é a capacidade de seguir acreditando que nós temos potencialidade de pensar e de nos reinventar. Então, acho que isso é bem importante. Agora, acho que tu falou um pouco isso, ou quase isso, né? Nós também somos só cabeças, né? Na maioria dos nossos eventos, das atividades, é uma cabeça, um pescoço, um tronco, mas basicamente nós somos cabeça. Nós somos um pouco cabeça de medusa, né? Então, uma analogia tosca minha, assim, né? Então, tem algo importante. Todos nós, se tivermos uma certa crítica em atendimentos online, em que a gente tem a imagem nossa e do analisando, a nossa imagem às vezes nos captura, né? De uma forma que, se nós não tivermos atento para perguntar o que a minha imagem está capturando a mim mesmo, o que, né? Então, isso dá trabalho de novo. O que se trata?
né? O que eu tá com o meu óculos mais torto ou menos torto, daqui a pouco na minha imagem me aciona algo, me captura e eu me ensino uma atenção flutuante. Isso é atenção não flutuante, né? Isso, então, tem uma série de coisas bem importantes acontecendo, não para que a gente diga isso não serve, não, para a gente dizer o que implica isso, que lugar isso nos leva, né? Porque se nós estamos falando, tu disseste um primeiro tempo, nesse tempo das imagens, bom, nós psicanalistas nunca tivemos tão envolvidos com imagens, de uma forma coletiva, além das formas individuais, né? Às vezes eu digo assim, bom, mas eu tenho andado nesse mundo virtual, exagerando, bem exagerado, quase toda semana, ou seja, como alguém que está falando, como aqui, ou seja, como plateia. Nós estamos o tempo todo, e até com essa fantasia que podemos estar em todo lugar a todo momento, né? Porque a gente brinca, mas é uma brincadeira séria. Quando eu digo assim, eu estou indo na Horizonte, né? Claro que a gente brinca e ri, mas a parte do meu mundo infantil, como diz a Inúbia, é como se eu fosse. Tem a parte legal, que é como ser, mas tem a outra parte que não é. Então, esse que não é, o que é? O que me falta nisso? O que não vai ter? E vai ter, quem sabe, num outro momento. Então, eu acho que tem um campo de trabalho bastante fértil, né? Acho que a gente não precisa ter uma visão pessimista. Acho que tem bastante coisa acontecendo e que nós nunca tivemos vivendo tanto quanto a sensação do Das Unheimlich freudiano. Nós estamos vivendo em tempo de inquietante, de incômodo, de estranho, de todas as formas de tradução disso, e que bom que a gente, e o Freud vai dizer, né, que é pré-requisito para a gente poder enfrentar, é poder seguir estranhando. Quando nós não estranharmos mais os atendimentos, as atividades online, aí a gente vai ter problema. Obrigada. Raí, tu tinhas pedido a palavra antes. Olá, pessoal, boa noite. Me escutam, me vejam bem? Tá parecendo bem, Josi? Sim, tranquilo, Raí. Tá bom, vou fazer minha pergunta. A Renata me provocou, né, a refletir sobre trazer algum questionamento. Inácio, que eu coordeno aqui na clínica o núcleo sobre acessibilidade e inclusão, do qual eu queria te convidar em algum momento, se puder vir, né? E a gente fiquei pensando, né, que esse texto me remeteu muito ao estranho. E eu fiquei pensando nessa questão do olhar, a sociedade das massas, né, que tu citaste antes, e tu meio que já me respondeu no questionamento anterior da Michele. E ontem eu estava participando de uma live sobre as mulheres, né, com deficiência, quanto nesse estranho, né, quanto esse inquietante, quando o olhar, quando a pessoa é diferente, né, fora do padrão, né, todo mundo enxerga, todo mundo se vê. Eu penso muito nessa questão, né, o que agora, num caso, assim, também, que quando as pessoas com deficiências são meio que excluídas, as pessoas querem deixar em casa, não querem que vá para a sociedade, mas no tempo, esse dia eu estava escutando, mas é deficiente, será que ele vai conseguir fazer alguma coisa? É possível? Sim, fico pensando muito nesse estranho, né? Quando algo é diferente, fora fiquei muito pensando nessa imagem também, né, que tu comentou muito. Eu queria te ouvir falar um pouquinho mais sobre isso, sobre do estranho, já com foco na Medusa também. Aí, assim, né, eu acho que é fundamental que a gente possa falar, né, do que a gente vê e do que a gente não vê, né? A gente tem falado muito do que é visível e do que não é visível, né? Para todo mundo que está numa situação, né, de assimetria ao que está posto, digamos assim, essa população enxerga, sabe do que se trata e vê isso. Nós não vemos. Nós podemos falar, né? E o movimento negro fala da invisibilidade. Invisibilidade para quem? Invisibilidade para o povo branco. Eu, negro, sei de ser negro e estou tendo tempo que dá conta dessas questões. Então, quando a gente fala da invisibilidade, a gente tem que falar invisibilidade de quem? Quem não está podendo enxergar? Quem não está podendo olhar, né? O sujeito que não pode olhar no sentido objetivo da palavra, né? E que olhar é esse que esse sujeito tem que eu não tenho, que é o que o Raí está nos propondo. Né? Quando a instituição cria um espaço para dar visibilidade para quem não tem visibilidade. E quem não tem visibilidade dessas questões somos nós.
que passamos a ter visibilidade a partir do momento que alguém anuncia, de que alguém fala. E lembre que alguém para falar, e os vários lugares, quando se fala sobre essas questões, tem duas expressões que eu gosto muito delas, e que o movimento negro usa muito, e o Raí também faz lembrar disso, que é lugar de fala e lugar de escuta. Dois conceitos psicanalíticos. Nós vivemos transitando entre o lugar de fala e o lugar de escuta. O analista transita esse tempo todo, seja no setting ou fora do setting. Então, agora, o lugar de fala, para ele ter possibilidade de fazer executar isso, eu preciso que tenha um lugar de escuta no outro. Então, como acionar o lugar de escuta do outro é o desafio. Se o Raí tivesse silenciado, né, essa questão que ele traz de todos esses estranhamentos, que ele quer produzir em nós esses estranhamentos. Assim como quando eu falo das questões raciais, eu quero produzir estranhamento para quem nunca estranhou isso. E por que nunca estranhou? Aquilo que é a máxima que o movimento negro diz. Bom, por que as pessoas se perguntam tão poucos que eu seja um dos poucos analistas negros? Por que não causa estranhamento? Deveria causar estranhamento. Não, quando eu denuncio, quando eu falo, o sujeito diz, então pode ser que realmente exista alguma coisa que eu não me implico, porque de alguma forma é como se não tivesse a ver comigo. O sujeito que não pode enxergar é como se eu também não me implicasse com isso, como se... Não, isso também tem a ver com o contexto ao qual eu estou inserido. Tem a ver com as vias de acessibilidade físicas e subjetivas da instituição. Se eu estou disposto a escutar isso, né? O que não pode escutar? O que talvez a Atenas não pôde escutar da Medusa? Se ela pudesse ter escutado, eu estou divagando, obviamente, né? Que história será que a Medusa contaria para ela sobre o encontro dela com Poseidon? Do que ela diria? Do que ela falaria? Então, a Medusa, numa analogia minha, não teve um lugar de escuta. Porque não basta eu falar, eu tenho que ser escutado. Né? E você sabe, para alguém ser escutado, esse alguém também tem que alçar um lugar de poder. Porque se tu não está no lugar de poder, de mobilizar o outro, tu não é escutado. Né? Então, acho que tem vários jogos importantes, significativos, que é justamente romper com esse anonimato. Né? Tanto que, às vezes, a gente tem a pretensão, né, Raí, de dizer que eu vou dar fala para alguém, ou que eu vou dar um lugar de escuta. Não, ninguém dá nada para ninguém. Né? A gente pode mobilizar para que o trabalho se dê e eu reconheça que eu não estou permitindo que o outro ocupe um espaço que é seu de direito. Né? Eu tenho dito que nós temos escrito várias coisas, né? Então, de discriminação, de marginalização. Não, discriminação é uma palavra bem interessante, né? Porque tem uma série de coisas que nós temos que discriminar. É óbvio. O problema é a discriminação enquanto juízo de valor. Se tu é branco de olho azul, tu ocupa o lugar. Se tu é negro, né? Isso. Agora, que eu sou negro e tu é branco, sim, vamos discriminar, não tem problema nenhum nisso. Agora, o que eu ponho hierarquicamente? Então, a palavra discriminação, a gente sempre tem que dizer discriminação, o que nós estamos falando? Porque, às vezes, a gente pensa que está falando a mesma coisa e não estamos falando a mesma coisa. Quando eu faço ação afirmativa, eu estou fazendo discriminação. Sim, eu estou discriminando que esse povo tem isso, 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 e por isso, 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 nós vamos fazer ações afirmativas. E esse outro povo teve isso, isso, isso. Então, isso é importante falar e se dizer para que possa também não dar, e nós psicanalistas sabemos disso, né, que as palavras têm múltiplos sentidos, né, que a gente não pode dar por sabido uma palavra que talvez a pergunta é assim, mas o que será que esse sujeito está me dizendo? O que essa palavra tem mais além do senso comum que eu julgo como universal, porque ela não é universal. Então, eu acho que isso dá um outro tom, dá uma outra especificidade ao nosso discurso, à nossa fala, os lugares que as pessoas ocupam, né? O que tem que causar incômodo, de novo, volta a questão do estranho, né, Raí? Que, assim, se não causar desconforto, não tem mudança. Se a gente quiser que alguma coisa se transforme, seja na clínica, seja nas nossas instituições, tem que causar tensão. O Freud diz isso no Porquê da Guerra. Todo mundo deve ter relido o Porquê da Guerra nesse momento. Se não ler, eu recomendo, não só por causa da guerra da Ucrânia, que é uma das múltiplas guerras pelas quais vivemos, mas o Porquê da Guerra é um texto brilhante, principalmente a última tradução. A tradução da Imago tem coisas boas e ruins, mas a última vamos falar de quem é que eu estou chamando a última tradução. Eu estou falando da tradução feita pela Autêntica. A Autêntica fez as traduções, e o Porquê da Guerra ali está muito interessante. O Freud vai falar de direito e violência.
ele vai dizer que, de alguma forma, o direito nasce da violência. Violência do assassinato do pai da Horta. Não só isso, né? Mas ele vai trabalhando essas coisas, ou seja, para que algo seja instaurado, há que ter uma violência. Se é uma violência simbólica pela palavra, ótimo, é o que nós buscamos. Às vezes a violência tem que ser pelo ato, né? Porque a palavra não dá conta. Então, tem várias coisas importantes. E uma outra coisa importante que vocês, a Renata, que trabalha com a questão com isso, na Coap, etc., nós sabemos que, por exemplo, né, a psicanálise é predominantemente habitada por mulheres. Né? Predominantemente, na história da psicanálise, né, Sabine Spielrein, Salomé, Marie Bonaparte, falando das pioneiras, depois Klein, evidentemente, etc., mas apesar desse lugar das mulheres, da importância, como produtoras de conhecimento, não é só como assim reprodutora do já sabido, como produtora de conhecimento, etc., mas as mulheres ainda não detêm o poder político que os homens detêm nas nossas instituições. Ainda detêm um poder político que tem a ver com o quê? Com essa lógica que está posta, patriarcal, colonial, etc., em que o poder está pronto. Tanto que o Poseidon não vai ser punido de forma alguma se nós voltarmos ao mito. Tem o fato, sim, de que a Medusa é uma mulher, e uma mulher, seja lá no Ovídio, 1000 tanto antes de Cristo, seja em 22, quando Freud escreveu, seja em 2022, claro que tem uma série de modificações, mas vocês sabem que ainda segue a questão de qual é o lugar que a mulher ocupa. Essa hierarquia que ainda está posta dentro do universo psicanalítico, que é um universo supostamente mais esclarecido, tem acesso ao conhecimento, o poder do inconsciente, a questão do desejo, a questão, mas esse movimento ainda se mantém, mas evidentemente também temos que dar o crédito à psicanálise, que de todas as ciências desse século 20 e 21, ela que vai trabalhar de forma muito mais contundente, mais importante, na relação dessas questões do gênero e dessas hierarquizações que se estabelecem. Está fechado, Josi, teu microfone. De novo, desculpem. Não sei se mais alguém gostaria de trazer alguma questão. Eu gostaria de trazer uma questão até na sequência, né, do que o Inácio está trazendo, porque uma questão que também, né, não foi tocada aí, mas que aparece no mito da Medusa é que não só ela é punida porque ela teve, né, esse envolvimento com Poseidon, mas também porque ela engravida de Poseidon, né? Então, esse poder criador, né, que essa mulher passa a ter, né, do qual as outras mulheres todas, Atenas e todas as outras mulheres estavam, de certa forma, impedidas, limitadas. E junto com isso, né, eu fiquei pensando porque em grego, Medusa também quer dizer sabedoria feminina, né? A palavra Medusa. Guardiã, sabedoria feminina. Então, poder pensar, né? Fiquei pensando, né? E como é que a gente junta isso tudo aí, esse poder criador, então, da mulher que tu estavas falando, né? Nessa sociedade onde a mulher que subverte isso, como no mito da Medusa, né? E que, então, aquieta as mulheres, né? Para que elas não tenham esses filhos intelectuais. Josi, eu acho que sim, acho que tu traz assim, um componente importante, né? Então, tanto que o Pégaso e são 2 filhos ali, o Pégaso, que eu me lembro, tem outro que nascem, né? Quando ela corta a cabeça que estava sendo gestado ali, nascem esses filhos, né? Outro é um ser dourado, né? Isso. Então, o que a Josi trouxe importante, que da etimologia, né, que tem a ver com a sabedoria feminina, guardiã, cuidadora, etc. Eu queria fazer um apontamento justamente sobre essa sabedoria feminina, né? E pareceria, né, que essa sabedoria feminina implicaria, né, dentro dessa lógica que nós estamos falando, das mulheres não poderem mostrar toda a sua potência.
Parece que a sabedoria feminina implicaria em uma certa camuflagem de um saber que não pode ser mostrado como tal, porque se for mostrado como tal, o risco é ser decapitado, né? Então, parece que a sabedoria seria esse jogo, né, que é uma frase que vocês devem odiar, mas aquela frase que foi dita muito no século XX: atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Né? Essa frase era frase epopeia. Então, o que está tendo dito? Né? Se ela é uma grande mulher, por que ela está atrás? Por que ela não está junto? Né? Se ela está atrás, é porque parece que ela tem que saber que ela tem um lugar, mas um lugar que ela não seja protagonista. Então, a ideia do protagonismo feminino, a ideia do protagonismo negro, a ideia do sujeito tomar para si o seu lugar, parecem que, então, que a mitologia grega, e que era construída por homens, também, como tudo, tem essa sabedoria que é manter-se sem poder revelar. Por exemplo, um outro mito que isso aparece é no mito da Hera com Zeus. O que aparece, a sabedoria dita feminina? A Hera não queria, por exemplo, lembra que o Tiresias foi chamado quando a Hera e o Zeus estavam numa disputa, né, de quem tinha mais prazer na relação sexual, se era o homem ou se era a mulher. Então, eles chamaram o Tiresias, porque o Tiresias tinha sido 7 anos homem, 7 anos mulher, então ele estaria habilitado a dizer quem teria mais prazer. Então, o Tiresias é chamado, de novo, os filhos metidos numa encrenca dos pais, né? Então, vocês veem que isso é lugar comum, né? O Tiresias está lá na dele, bem tranquilo, chamaram para dizer quem tu gosta mais, tipo assim, né? E aí, então, o Tiresias veio e disse que a mulher teria 10 vezes mais prazer que os homens, né? E a Hera ficou extremamente injuriada, ficou tão injuriada que determinou a cegueira do Tiresias, né? Então, assim, a injuriada por quê, nós diríamos? Vamos falar de que tinha mais prazer, que bom, blá, 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 toda uma questão narcísica, como as mulheres são maravilhosas. Não, a sabedoria que ela tinha que ter e, ao mesmo tempo, não poder assumir que tinha esse poder, essa capacidade, etc. Lembrando que Hera, junto com Zeus, são os grandes deuses do Olimpo, casal, né, simbólico, digamos. Então, eu acho que aí, de novo, volta o lugar de ficar à margem, de não poder ocupar o seu lugar, de não poder mostrar toda a sua potência. Por exemplo, há muito pouco tempo, me corrijam vocês que sabem melhor do que eu, mas em termos de cultura ocidental, o Brasil, há muito pouco tempo as mulheres exibem as suas barrigas de grávida. Eu sempre lembro da Leila Diniz. O dia que a Leila Diniz exibiu a sua barriga em Copacabana, eu acho, nos anos 60, por ali, isso foi um horror, né? Não podia ser mostrada por vários motivos. Um que tinha desejo, sexualidade, e outra que estava fértil, né? Então, o que dessa sabedoria feminina, entre aspas, com uma leitura possível, tem a ver com ter, mas não poder mostrar que tem, né? Então, poder é viver, mas desde que isso não se torne público. Porque se tornar público, vai perder a cabeça. E, de alguma forma, talvez a Medusa ousou tornar público, começar o seu desejo, a sua fertilidade, o seu direito de ocupar um lugar, e ela pagou o preço, e que podemos pensar que todo o movimento feminicídio tem a ver com o poder feminino, de uma mulher que diz para um sujeito, não te quero, independente dos elementos, e o direito né, de dizer isso, etc., e esse sujeito, tu não pode me dizer isso. E aí, decapita quase literalmente nas mais variadas barbáries que vemos todos os dias, né, etc. Né? A Renata iniciou dizendo o discurso desse sujeito, né, dito deputado, disse, num país democrático tem esse discurso, né, e ainda diz que ele só teve esse discurso porque ele estava no privado. Sim, mas do que eu digo no privado não fala de mim, só o que eu digo no público. Sinto muito, né? Então, me poupe, né? Vamos passar para o seguinte. Mas, então, eu acho que tem a ver com essas questões importantes e significativas, mas que eu acho que essa, talvez, acho que a Michelle também disse isso, né? Que a gente fala tanto isso do texto freudiano, a Inúbia iniciou dizendo que o inconsciente é atemporal, que os nossos conceitos são atemporal em processo de transformação. Não é uma temporalidade estática nem petrificada. Qualquer conceito que fique petrificado no tempo, ele perde sua vitalidade, é traumático. Lembrem, a diferença entre as vivências traumáticas patológicas e vivências traumáticas estruturantes é que as vivências traumáticas estruturantes elas vão se transformando, dando novos contornos. A vivência traumática desestruturante é tudo que fica petrificado, tudo que fica congelado, impedido. Então, os nossos conceitos são atemporais num processo de eterna ressignificação, de novos destinos, de novas possibilidades. Então, acho que isso que nós estamos dito, assim, os próprios mitos, eles vêm para nos dar uma possibilidade de abertura que é interessante. A Renata disse, o Me Too vai escolher a Medusa, que é
vai resgatar lá algo de novo que vai falar de uma verdade que o Freud diria, né, dita universal, no sentido assim, do que carrega, que faz sentido para a grande maioria de nós. Claro que a Renata também citou dessa estátua que é de um argentino-italiano, que é a Medusa com o Perseu, a cabeça de Perseu, né? E que é interessante porque tem a coisa legal de colocar o poder da mulher, mas se tu for ler na internet, vai ter uma série de críticas de mulheres com a mulher que ele elegeu. Que ele elegeu uma mulher para representar a Medusa, um símbolo clássico de uma mulher, os protótipos de elegância, de beleza, mas está bem, está ok, a polêmica, a discussão, é poder falar. Isso não invalida o trabalho do sujeito de colocar esse lugar da mulher. Podia ser uma mulher diferente, de um outro tipo. Tem N tipo de mulheres, branca, índia, gorda, magra, bom, são várias questões. Mas, então, isso dá trabalho e nos faz pensar, que é o que a Michele diz. Se dá trabalho e faz pensar, nós diríamos, ok, a psicanálise é parceira para isso. A psicanálise é sempre a ciência do desconforto, né? Quando as coisas estão confortáveis, há algo de podre no reino da Dinamarca. E até porque são essas mulheres que têm o poder de gerar esses homens que depois vão ser parricidas, né? Que vão cometer feminicídios também, né? E aí é toda uma discussão, e aí tem toda uma discussão interessante para a gente pensar, né? Como é que isso é transmitido, né? Quer dizer, é transmitido, não é transmitido? Como é que se dá isso? Que horror ao feminino esses homens têm, né? Bom, acho que são coisas que a gente pode ir aquecendo realmente para a jornada, né? Eu gostaria de novamente agradecer, sabe, essa noite maravilhosa e agradecer o Inácio, né, e as gurias aí do Horizonte, mas eu acho que tem claro, eu volto para a Melanie, né, mas eu acho que tem um fundo de inveja do homem em relação à mulher, porque é básico, quer dizer, é básico, é anatômico, é natural que a mulher tenha filhos. Só que para ter filhos precisa do homem. Então, sabe, eu acho que é um jogo aí de poderes, né? Mas eu acho que o homem tem medo das mulheres. Sabe? Eu vejo assim na clínica e, né, muitos casos de impotência, por exemplo, de distúrbios sexuais, assim, é o medo de penetrar realmente no interior da mulher, né, que é um mistério. Então, mas é mais um comentário assim para agradecer também, gente. Eu estou adorando, né, essa noite e rever vocês, né? Rever muitas das pessoas aí que há tempos a gente não vê, né? Mas te agradecer, sabe, Inácio? Eu fico assim encantada realmente com a tua capacidade. Mas é agradecer mesmo, sabe, gente? Eu acho que o Horizonte tem, no termo horizonte, eu acho que tem muito significativo, muitos significados, né? Muito simbolismo aí. E eu acho que vocês estão abrindo muito espaços também, que eu acho que isso é muito importante. Tá? E está crescendo, né? Então, parabéns para vocês. Tá? Queria só dar uma pincelada a partir disso que a Nilda disse. Eu fiquei assim, né, que eu acho fundamental, acho extremamente importante. Eu tenho escrito e estou escrevendo alguma coisa agora que tem a ver com essas questões de gênero e raça, né? E que vai um pouco nesse caminho, e tem um livro de uma autora que trabalha as questões raciais, que é a Célia Azevedo, que ela fala da onda negra
e o medo branco, né? Assim como acho que tem o medo do feminino, eu acho que tem o medo, né, do poder negro, né? Então, o medo do poder, não só o medo pela questão projetiva de que negro é bandido, né? Mas tem medo do poder negro, como os homens, né, de um modo geral, aí nessa história, têm o medo do poder feminino. Então, acho que tem essa interseccionalidade aí que junta e que é importante e significativo. E para não deixar de fora, que eu acho um conceito extremamente importante e que eu acho fantástico e que nos ajuda a pensar muito isso, e que é um termo em que o Freud vai usar uma outra palavra para falar da mesma coisa, mas é uma outra palavra, então tem um outro significado, que é a expressão que o Freud vai usar lá em 37, Análise Terminável e Interminável, que é o repúdio ao feminino. Acho que quando ele fala do repúdio ao feminino, que ele tem a ver com a inveja do pênis, tem uma série de coisas, mas é muito mais do que isso. É um conceito central, o repúdio ao feminino, que talvez a gente possa compreender uma série de coisas com mais um elemento disso tudo que nós estamos discutindo, e que esse repúdio, quando não metabolizado, etc., que é a palavra que o Freud usa em alemão, me desculpe o alemão, né, mas assim, para vocês terem uma ideia na palavra em alemão, no meu alemão dos Pampas, né, é Ablehnung, não é o mesmo termo da renegação lá que ele vai usar, que é a Verleumdung. Então, a Ablehnung é o que ele usa para esse repúdio ao feminino. E acho que ali tem uma coisa importante e que remete a isso que a Inúbia gosta também bastante, ao arcaico, que vai mais além do que ele chama lá o leito de rocha, etc. Então, acho que são outros caminhos que provavelmente na atividade do dia 13 de maio, não só do dia 13, do dia 14 também, nós e os colegas vamos conversar sobre esse texto central e as suas vicissitudes ali na obra freudiana e de tantos outros pós-freudianos aí. Muito bom. Acho que considerando o nosso horário, né, Renata? Não sei Sim. como é que nós estamos. Sim, a gente só tem a agradecer e não vamos esgotar todos os assuntos, né? Deixar aí várias questões e perguntas e, né, outros temas para que a gente possa seguir discutindo. Só quero agradecer à Inúbia, aos colegas que fizeram comentários, enfim, e obviamente ao Inácio por todas as colocações, e nos vemos aí nas próximas atividades, e obviamente nos dias 13 e 14, né? Esperamos todos vocês na jornada, com todas essas interlocuções aí do texto, porque parece um texto pequenininho, né? Quer dizer, é um texto pequeno, mas é um texto que dá muito pano para manga, literalmente, aí para a gente pensar muitas coisas. Então, mais uma vez, Inácio, muito obrigada. E Núbia, também um prazer te receber aqui, Núbia, sempre. E a todos os colegas que estiveram com a gente. Josi, muito obrigada pela coordenação também, sempre parceira aí. Obrigada. Vou te deixar Eu só queria encerrar. uma palavrinha só para agradecer, que é Sim, a parceria, a presença de todos. Vou agradecer em especial a Inúbia por tudo que ela representa para a história da psicanálise gaúcha, todo lugar dela, né? Uma pessoa que todos nós temos aí uma dívida de gratidão importante. Então, poder te reencontrar, mesmo que virtual, foi um prazer. E que todo mundo que está aí, um prazer ver vocês, agradecer a parceria, as perguntas, as interações. E eu sempre falo que um bom termômetro de um encontro é quando eu saio querendo pensar, querendo construir coisas, e o encontro me permitiu várias possibilidades, então sou muito grato a todos e a todas aí, e em breve, então, vamos ver em maio com uma data pré-agendada, eventualmente talvez alguma outra atividade aí, mas essa data já está agendada e nós nos vemos. Então, um beijo, um abraço a todos aí. Palmas. Tchau, 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 pessoal.